Então vamos lá, o primeiro capítulo da disciplina de avaliação nutricional, UNICESUMAR, módulo 53. O primeiro capítulo é a introdução ao estudo da avaliação do estado nutricional e bioética do nutricionista. Ele começa falando que a avaliação nutricional tem como objetivo identificar distúrbios, riscos nutricionais e a gravidade deles, para então traçar condutas que possibilitem a recuperação ou a manutenção adequada do estado de saúde. São diversos os usos da avaliação nutricional, tendo grande relevância na vigilância alimentar e nutricional dos diferentes ciclos da vida, no diagnóstico da magnitude e da distribuição geográfica dos problemas nutricionais, na tomada de decisões para a intervenção nutricional e no âmbito das políticas e dos programas públicos de combate aos problemas nutricionais mais relevantes e considerados da saúde pública. E no monitoramento dos efeitos da intervenção nutricional no âmbito individual e coletivo. Aqui ele traz um gráficozinho onde a gente pode analisar aqui como seria o contexto brasileiro, né? Então, tem transição alimentar, nutricional e epidemiologia, múltipla carga de má nutrição. Então, a gente começa aqui, onde a gente começa, tem uma mudança, onde tem uma carga de má nutrição, então a gente está tendo um desenvolvimento de má nutrição no país. Então, tem carências nutricionais, desnutrição e o excesso de peso, que é o nosso famoso a obesidade. Então, a múltipla carga de nutrição, ela acarreta em doenças crônicas não transmissíveis, as chamadas DCNT, são consideradas um dos maiores problemas de saúde pública. No Brasil, o percentual de mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis corresponde a 74%. A elevada prevalência de obesidade é fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e também é associada à perda de qualidade de vida e maiores custos ao sistema de saúde. Que ele traz um pensamento, né? O Ministério da Saúde realizou um estudo que infere que a valorização dos fatores de risco relacionados à alimentação reduz mais os anos de vida com qualidade do que fumo, álcool, poluição e drogas. Assim, uma melhoria nas condições de alimentação da população poderia prevenir uma em cada 5 mortes no mundo. A partir de boas técnicas de análise da saúde e da alimentação da população, é possível obter avanços em diversos indicadores e criação de políticas públicas. Essas técnicas podem ser estendidas àquelas que têm impactos na taxa de mortalidade infantil, a fim de promover a expansão e a cobertura dos serviços de saúde, em especial da atenção básica e do saneamento. Também é possível implementar programas de assistência alimentar e de transferência de renda, repercutindo de forma positiva nos indicadores de saúde nacionais. A avaliação nutricional também pode ser usada em inquéritos, estudos e evidências científicas que associam a dieta ao estado de saúde do indivíduo. Aqui é onde ele fala que, a partir das avaliações nutricionais, foi como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, chegou aos limites para consumo de nutrientes. Então, aí que ele mostra que os consumos de nutrientes, de acordo com a OMS, seria de gordura de 10 a 30% do valor energético total, ácidos graxos saturados de 10% do valor energético total, açúcar livre, 10% do valor energético total, colesterol, 30 miligramas por dia e sal, 5 gramas por dia. E também, através disso, a OMS conseguiu estimar o consumo de carboidratos complexos de 45% a 65% do valor energético total, e de frutas e legumes e verduras de 40 gramas dia. O estado nutricional reflete o equilíbrio entre a ingestão e a demanda, a necessidade de nutrientes do indivíduo. Então, a gente pode colocar uma balança onde o estado nutricional tem que ter um equilíbrio aí, o quanto eu consumo
e o quanto eu tenho a necessidade, né? Então, equilíbrio entre ingestão e demanda. A manutenção do equilíbrio depende de vários fatores. A ingestão de nutrientes depende tanto de fatores associados aos alimentos, quanto aqueles relacionados à ingestão e à absorção. Claro que a gente tem que lembrar aí que não basta eu consumir, eu preciso também ter uma boa absorção para que todos os nutrientes sejam realmente aproveitados pelo meu corpo. A demanda de nutrientes deve suprir as necessidades básicas do corpo, mesmo em períodos de crescimento e desenvolvimento, como infância, adolescência e gestação. As situações especiais, como os estresses fisiológicos, febres, infecção e doenças, podem alterar significativamente a necessidade de nutrientes de um indivíduo. No âmbito da economia, o estado nutricional alterado, direta ou indiretamente, conduz a pouca produtividade e gera gastos elevados para o indivíduo e para a sociedade. Então, a gente tem que lembrar que alguns estados específicos, específicos, algumas situações especiais, elas demandam mais... Gente, esqueci a palavra. Mais necessidades, mais nutrientes, mais absorção. Por exemplo, ali ele fala, né, no caso da infância, onde a gente tem um crescimento grande, então a gente precisa de nutrientes, mais quantidade de nutrientes maior. A adolescência, que também tem uma fase de crescimento, e a gestação, onde a gente está constantemente desenvolvendo um novo ser, criando um novo ser. E, obviamente, na questão de doenças, estresse fisiológico, febre, infecções e doenças. Quantas vezes a gente não já teve doente, enquanto a mamãe e o papai falavam lá, tem que comer para não ficar doente, ou você precisa se alimentar bem, você precisa beber porque você está com febre, beber água, né? Você está com febre, enfim. Então, essa seria uma das necessidades alteradas do indivíduo. Então, aqui a gente tem a balança, onde a gente tem a ingestão de nutrientes, que vem fatores físicos, depende de como eu estou, se eu estou doente, se eu estou com boa absorção ou má absorção. Fatores emocionais, fatores econômicos, sociais e culturais. Na outro lado da balança, a gente tem a necessidade dos nutrientes, né? Manutenção da necessidade corporal, desenvolvimento e crescimento, condições especiais. E aí entra, se eu estou doente, febre, estresse, eu preciso de uma quantidade maior. O estado nutricional está envolto na concepção de um modelo multicausal de determinação dos problemas nutricionais. Esses problemas aumentam a complexidade à medida que incorporam uma hierarquização no processo de causalidade. Em outras palavras, esse modelo parte de causas básicas e estruturais que expressam os processos econômicos, políticos, ideológicos da organização social, do desenvolvimento de formas produtivas e das relações de produção. Então, a gente tem aqui a metodologia de avaliação nutricional, que a gente tem o modelo mediato e o modelo imediato. Falando do modelo mediato, se relaciona com as relações da organização de produção e de consumo de cada classe social. Posteriormente, foca em um nível mais individual. Em contrapartida, a determinação imediata se relaciona com a influência de fatores biológicos, ambientais, econômicos, sociais, culturais e ideológicos com a forma como se organizam a produção e o consumo familiar individual. Entendamos melhor o modelo imediato. Em última instância, é no desequilíbrio entre o consumo alimentar e o gasto energético que se observa as alterações no estado nutricional ao nível do corpo biológico. Repetindo, no desequilíbrio entre o consumo, o quanto eu ingiro, o quanto eu como, e o gasto energético, o quanto eu efetivamente utilizo durante o meu dia, que se observam as alterações do estado nutricional ao nível do corpo biológico. Em consequência disso, a nutrição é um fator importante na causa e no manejo de vários motivos relevantes de morte e incapacidade na sociedade contemporânea. As doenças cardíacas, os acidentes vasculares encefálicos, a diabetes e diversos cânceres são influenciados pelo tipo e pela quantidade de alimentos consumidos.
A nutrição é de extrema importância em diversas doenças, como a obesidade, a anemia e a osteoporose. As modificações na dieta podem auxiliar na prevenção de doenças, especialmente em indivíduos com sobrepeso e obesos. Com foco no desequilíbrio nutricional, os estados de deficiência ou excesso ocorrem quando a ingestão de nutrientes não corresponde aos requerimentos para a saúde individual ideal do indivíduo. Então, aqui a gente tem que o desequilíbrio nutricional. Às vezes, a gente tem uma pessoa que tem um sobrepeso ou uma pessoa com obesidade e ela tem um desequilíbrio nutricional, porque o que ela consome não nutre suficiente, não tem a ingestão de não tem a ingestão de nutrientes correspondente ao que aquela pessoa necessita, à saúde ideal daquele indivíduo. Quando as reservas nutricionais estão depletadas ou a ingestão é inadequada para satisfazer as necessidades metabólicas diárias, desenvolve-se um estado de desnutrição. Considere a desnutrição como um desequilíbrio nutricional. Então, a gente tem que... O que é... aqui em cima, a gente comentou que o estado nutricional reflete o equilíbrio entre a ingestão e a demanda, ou seja, a necessidade, né? O quanto eu consumo com o quanto eu gasto. E aqui a gente tem que o desequilíbrio nutricional é o estado de deficiência, o excesso, ocorre quando a ingestão de nutrientes não corresponde ao requerimento para a saúde ideal do indivíduo. Considere a desnutrição como um desequilíbrio nutricional. Esse quadro pode resultar na ingestão inadequada, da digestão ou da absorção deficiente, das alterações metabólicas ou do aumento das excreções de nutrientes essenciais. Logo, as lactantes, ou seja, as pessoas que amamentam, as crianças, as gestantes, os indivíduos de baixa renda, os indivíduos hospitalizados e os idosos têm maior risco de serem desnutridos, porque eles têm um baixo consumo e uma elevada necessidade nutricional. É mais fácil a gente perder o rumo quando a gente está com alguma deficiência ou quando a gente necessita e a gente não tem ideia de que a gente precisa daquilo. No caso de uma lactante, ela está constantemente gerando leite, então ela está com uma alta produção. Ela precisa se alimentar de forma, nutricionalmente falando, mais elevada, para que ela consiga aí se manter num estado nutricional em equilíbrio. Então, aqui eu passei um tempinho aí para conseguir entender esse desenho aqui, mas é basicamente, bem aqui na ingestão igual à necessidade de nutrientes, a gente tem um indivíduo bem nutrido. Então, a pessoa que tem uma ingestão igual à necessidade dela, ela tem uma boa nutrição, é um indivíduo bem nutrido. Quando ela começa a ter um excesso de calorias e lipídios, um acúmulo de gordura no corpo, funções metabólicas alteradas, morbidade, ou seja, uma enfermidade, e chega à morte, ela começa a se encaminhar para um sobrepeso, para um indivíduo obeso. Então, aqui ele deixa bem claro que funções metabólicas alteradas, a enfermidade e leva à morte, a gente foi deixando aquele estado nutricional se desenvolver até que chegou ao ponto de uma enfermidade, ou seja, de uma obesidade, que é uma doença, e a morte. Em contrapartida, do outro lado, a gente tem ingestão insuficiente e ou absorção diminuída e ou perdas aumentadas de nutrientes, depleção de reservas corporais, funções celulares alteradas, sinais e sintomas clínicos, morbidade, enfermidade e morte. Então, o indivíduo em risco nutricional é o quê? Reservas do corpo, depleção da reserva do corpo e funções celulares alteradas devido a uma ingestão insuficiente ou uma absorção diminuída ou uma perda aumentada de nutrientes. A gente chega aqui, não analisamos, não cuidamos dessa questão. Então, o indivíduo com risco nutricional, a gente vai desenvolver um indivíduo desnutrido, com sinais e sintomas clínicos e morbidade.
há uma relação entre doença e desnutrição. Os estudiosos explicam que os pacientes criticamente enfermos e que apresentam ferimentos graves e estresse podem depletar rapidamente os próprios estoques corporais de proteína e energia. Nestes casos, a desnutrição e o consumo proteico podem afetar negativamente a evolução do paciente. Em conjunto, a desnutrição hospitalar é um grande problema há anos. Por outro lado, entretanto, a desnutrição, como desequilíbrio devido ao consumo alimentar excessivo, mas insuficiente para atender às necessidades nutricionais. Logo, diversos problemas se manifestam a partir deste quadro, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, ateroscleróticas, hipertensão arterial e síndrome metabólica. Essas condições podem resultar em desfechos clínicos ruins. O excesso de peso e a obesidade podem estar associados a uma inflamação de baixo grau. As altas concentrações de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa e as citocinas pró-inflamatórias. O intuito do cuidado nutricional é fornecer um cuidado seguro e afetivo a partir de processos que estão interligados e conectados, como triagem do risco nutricional, avaliação das necessidades nutricionais, diagnóstico nutricional, intervenção nutricional, monitoramento e avaliação dos resultados. Com base na predição. E aí eu tive que fazer uma pausa e descobrir, mas o que é uma predição? Então, predição, ferramentas que quantificam a contribuição individual de diversas variáveis, como dados da história clínica, exames físicos e complementares. Então, com base em todas essas análises que foram realizadas, você deverá observar os fatores que classificam ou não o seu paciente em risco nutricional, de acordo com o Martins. Perda ou ganho de peso não intencional, perda de peso não intencional, peso atual 20% acima ou abaixo do ideal, presença de doenças crônicas, requerimento metabólico aumentado, ingestão alimentar insuficiente por mais de 7 dias, incluindo alteração da capacidade de ingerir ou de absorver os alimentos de maneira adequada. Assim, existem métodos a serem utilizados na avaliação do estado nutricional. Eles têm relação com a identificação das manifestações orgânicas dos problemas nutricionais ao nível do corpo. Além disso, podem ser diretos ou indiretos, e são classificados de acordo com o tipo de abordagem. Ao fazer uso dos métodos diretos, você trabalha com abordagem objetiva, ou seja, uma abordagem quantitativa, e subjetiva, uma abordagem qualitativa. Então, a gente tem os métodos diretos e métodos indiretos. No método direto, a gente tem duas abordagens, que é a abordagem objetiva, que é uma quantitativa, e uma abordagem subjetiva, que seria uma qualitativa. A abordagem objetiva compreende os exames antropométricos, ou seja, peso, altura, dobras cutâneas, os exames laboratoriais, glicemia, hemograma, o exame clínico nutricional, sinais e sintomas clínicos nutricionais, a densitometria e a biopedância. Por outro lado, a abordagem subjetiva é pautada na semiologia nutricional, na avaliação subjetiva global e na avaliação muscular subjetiva. Ao fazer uso dos métodos indiretos, por sua vez, você buscará identificar os fatores associados ao processo de determinação do estado nutricional, ou seja, aqueles que explicam a ocorrência do problema nutricional, além de identificar indivíduos ou grupo em riscos nutricionais. Integrando estes fatores, encontram-se os fatores demográficos, sexo, idade, faixa etária, socioeconômico, salário, ocupação, culturais, tabus alimentares, características locais, estilo de vida, atividade física, hábito de fumar, consumir bebidas alcoólicas, e de inquéritos de consumo alimentar. Recordatório alimentar de 24 horas, frequência alimentar, pesada direta. Com o objetivo de melhorar a acurácia e a precisão do seu diagnóstico, a associação de todos os métodos é imprescindível. Então, eu não vou utilizar apenas um método para
fazer minha avaliação nutricional. Não adianta eu ter só o peso ou só a altura e fazer um IMC. Não adianta eu ter somente um exame clínico, né? Um exame laboratorial. Eu preciso ter todos esses métodos combinados para ter uma avaliação nutricional correta, uma avaliação nutricional mais próxima possível da realidade do paciente. Mesmo que com o apoio de ambos, podem ser construídos os indicadores do estado nutricional. Também é possível direcionar e ampliar as informações a serem obtidas, relacionando a queixa do paciente e os fatores ambientais à influência no acesso ao alimento. A genética, hereditariedade, predisposição ao desenvolvimento de doenças e aos fatores psicológicos, anorexias, bulimia, ansiedade. A escolha do método a ser utilizado por você dependerá inicialmente do objetivo da avaliação e dos problemas a serem investigados. Bem como disse a professora na aula conceitual, não existe um método ogro, existe um método que você vai analisar para aquele paciente, para o tipo de paciente que você atende, né? Qual ramo você vai seguir na nutrição? Você tem que estudar o melhor método, a melhor avaliação nutricional para aquele público. No final do processo de avaliação, os dados que você reuniu serão analisados e sintetizados, configurando uma identidade, rotulagem, que pode descrever um problema relacionado à nutrição. O diagnóstico nutricional visa descrever alterações nutricionais do indivíduo ou de um dado grupo. Assim, é classificado um problema e ou situação na qual o paciente se encontra. É possível relacionar a problemática a outras condições, pois é importante não somente dar o diagnóstico, mas também identificar a causa do problema. Além disso, importante atenção deve ser dada aos diferentes tipos de diagnóstico. Então, aqui a gente tem mais uma figura do livro, onde ela fala processo de cuidado nutricional. A gente faz a triagem nutricional, a pessoa não tem risco, a gente continua a manutenção do acompanhamento do paciente. Se tem risco, a gente vai para a avaliação do estado nutricional e diagnóstico nutricional, avaliação das necessidades nutricionais e desenvolvimento do plano de cuidado nutricional. A gente precisa entender que diagnóstico médico é diferente de diagnóstico nutricional, onde basicamente a gente pode entender através do exemplo. O paciente pode ter um diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 e o diagnóstico nutricional ser de obesidade e ou ingestão excessiva de carboidratos. Vale lembrar aqui que nós, futuros nutricionistas, ou nós, como nutricionistas, não podemos identificar nenhuma doença ou falar para o paciente que ele tenha doença XYZ. Nós podemos, se a gente identifica algum estado nutricional, que a gente, não, possivelmente é uma doença, a gente tem que encaminhar para um médico, um nutricionista. Ele não pode dar diagnóstico de doenças. Nos métodos de avaliação nutricional, é de extrema importância a simiologia nutricional. A simiologia é uma ciência que estuda a organização dos sistemas significantes. Logo, o campo da nutrição compreende o estado dos sinais e dos sintomas do indivíduo a partir da inspeção, da palpação e da ausculta. Os sintomas do paciente são sensações subjetivas, isto é, sentidas por ele e não visualizadas por você. Para uma adequada avaliação dessas alterações e das manifestações semiológicas dos problemas nutricionais, você dispõe de uma anamnese nutricional, que permite identificar os sintomas clínicos nutricionais. Você também contará com o exame físico, o qual avalia as alterações orgânicas expressas nos tecidos externos do paciente ou a avaliação das patologias já existentes no organismo. A ciência da semiologia nutricional busca determinar as condições nutricionais do paciente e identificar os sinais e os sintomas da carência ou do excesso de nutrientes para relacioná-los aos hábitos alimentares. A semiologia é um identificador subjetivo a ser utilizado, pois a avaliação não resulta de um valor específico, e sim nas impressões individuais do avaliador e do avaliado.
Você deve realizar esta avaliação minuciosamente, priorizando no momento dos exames os sinais referentes aos problemas de maior prevalência nas diferenças de faixa etária e considerando-as a partir da avaliação da anamnese do consumo e do consumo alimentar. Entretanto, o uso da semiologia apresenta limitações, como o fato de que as manifestações clínicas são determinadas apenas nos estados mais avançados de excesso e ou da carência nutricional, visto que, para uma adequada identificação, é necessário treinamento ou um longo tempo de técnica profissional para melhorar a habilidade de reconhecer os sinais clínicos nutricionais. A anamnese nutricional é muito utilizada na prática clínica e envolve a recordação dos eventos relacionados à saúde. Também visa identificar determinados sintomas e sinais que o paciente apresenta, com o intuito de entender precisamente a história dos motivos que levam o paciente à consulta. Cada profissional pode fazer o uso de uma em específico ou da vasta gama de modelos existentes. Falando aí sobre anamnese. A anamnese tem grande relevância para reconhecer e entender todas as dimensões que estão envoltas no diagnóstico nutricional, sendo eles o paciente, a doença e as circunstâncias associadas. Lista diversas situações que poderão influenciar a comunicação decorrente do paciente. Deficiência na fala ou audição, diferença na linguagem, sotaque ou idioma, depressão no estado de consciência, distúrbios mentais, crianças com falta de objetividade e incoerência, deficiência de memória e de observação, concepção errônea sobre a doença, falta de confiança na nutrição e ou no profissional, inibição e ou distração causada pela presença de outras pessoas. Para completar as histórias clínicas, alimentar e nutricional, a realização de exame físico, tanto geral quanto específico, proporciona elementos capazes de apoiar hipóteses relativas ao diagnóstico nutricional. O exame geral pode avaliar determinados dados do paciente, incluindo os antropométricos e os sinais clínicos. O exame físico engloba diversas observações de tecidos, os quais podem refletir problemas nutricionais e sinais corporais, cardiovasculares, respiratórios, neurológicos e gastrointestinais dos tecidos adiposos e muscular e da condição hídrica do paciente, buscando sempre investigar a presença de alterações específicas. Aqui no quadro a gente tem algumas regiões citadas, situação examinada, a característica a ser avaliada e as condições normais. Então a gente tem esse quadro. A seguir, você pode conferir as técnicas que podem ser utilizadas para a realização do exame físico. Palpação, que tem avaliar as estruturas corporais. A inspeção, verificar a presença de obesidade, condição hídrica, integridade da pele, cicatrização de ferida, icterícia, capacidade funcional, estágio mental e assim vai. Percussão. Avalia se o órgão está sólido ou se há presença de líquido ou gás. Nem sempre é necessária. E a ausculta, que são avaliados os sons corpóreos que podem ser ouvidos com ou sem estetoscópio, como sons do coração, dos pulmões, intestinais e dos vasos sanguíneos. Muitas vezes o exame físico não tem ampla aplicabilidade, embora seja específico em determinadas situações, como raquitismo, falta de vitamina D, bálcio edêmico, mancha de Bitó e excesso de tecido adiposo. Aqui nós temos, aí em cima a gente tinha situações, características e as condições normais. Aqui nós temos a região 1, os achados clínicos e uma possível doença mais específica relacionada. Métodos para realizar a avaliação nutricional. Então, a gente tem a anamnese, que é a ficha, onde vai perguntar todo o histórico, que pode ser utilizado específica, você pode criar a sua, ou utilizar uma que já tem, as condições atuais e passadas, medidas corporais, que é indispensável em sua prática clínica, é indispensável na prática clínica,
Está incluindo aí a antropometria, a avaliação da composição corporal. Os resultados encontrados são comparados aos valores de referência, dado que as referências são diversas e cabe ao profissional optar pelo que melhor se encaixa ao perfil do paciente. Exames laboratoriais. Identificar a medida de um nutriente ou do metabólito dele no sangue, nas fezes ou na urina. O método clínico identifica as manifestações ocasionadas pelo problema nutricional, entretanto, algumas vezes a causa não pode ser identificada, e o método epidemiológico, investigação nutricional de populações ou de coletividade. Os pilares da bioética pressupõem a prevalência do bem, beneficência, e não do mal, não maleficência. Admite a liberdade da diversidade e na diferença. Autonomia, estimula o debate de questões bioéticas, respeita os parâmetros de igualdade, equidade e justiça. Desse modo, representa uma importante ferramenta para o aprimoramento da qualidade da sua relação com o paciente. O atendimento nutricional precisa ser fundamentado na promoção de uma alimentação saudável na busca do prazer, do autoconhecimento, da autoestima e do lazer, tendo em vista o reconhecimento dos diferentes saberes e lugares ocupados por você, nutricionista, e pelo seu paciente. É importante propor um plano alimentar flexível e compatível com as necessidades individuais de cada um. A gente tem são 3 questões do livro, né? Então eu trouxe aqui só para deixar já aqui no resumo. Então, a primeira, a gente tem que o estado nutricional de um paciente com deficiência de nutrientes pode ser detectado nos estágios iniciais com o uso de uma avaliação nutricional. A 2, a gente tem os métodos diretos expressam o estado nutricional de um paciente com base nas abordagens qualitativas e quantitativas. E aqui a gente tem, lembra que a gente tem o método direto e o método indireto, onde o método direto a gente tem a avaliação, a abordagem subjetiva e a abordagem, oh meu Deus, subjetiva e, esqueci, subjetiva, Então, a gente tem o método direto, que é a abordagem subjetiva e a objetiva. Então, a objetiva seria a quantitativa e a subjetiva a qualitativa. E é bem o que ele fala aqui, ó. Os métodos diretos expressam um estado nutricional de um paciente com base nas abordagens qualitativas, que são as subjetivas, e as quantitativas, que são as objetivas. Ó, quantitativa, objetiva. Qualitativa, subjetiva. Qualitativa, subjetiva. Quantitativa, objetiva. E aqui ele pede quais são, considera as técnicas, explique cada uma delas e evidencia a importância delas perante a identificação do risco nutricional, que é aquela que nós vimos agora, que é a palpação, inspeção, percussão e ausculta. E aqui nós temos a importância dela e um pequeno resuminho de todas elas. Bem, é isso. Esse é meu primeiro vídeo de revisão aí dos capítulos. Vou tentar trazer todos os capítulos, novos capítulos das 2 disciplinas que nós temos agora. Se você gostou, deixa o seu like, vai ser legal para eu saber aí como é que tá. Se você não gostou, deixa o seu comentário também, que eu vou adorar saber como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ajudar. E se você não está no grupo e não tem um resumo, esse resumo que eu utilizei, pode deixar aqui nos comentários que eu te mando. Tenho o maior prazer de compartilhar esse material. Valeu, até a próxima. Não esquece de deixar seu like.